Deus Santo e Imortal, louvado seja Deus. Salve na paz do Senhor essa manhã. Livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12, está escrito: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Louvado seja Deus nessa manhã. Então o apóstolo ele não tinha essa segurança como muitos têm hoje. Eu sou salvo, posso fazer qualquer coisa, posso fazer o que quiser, porque eu sou salvo pela graça. Cuidado com isso, irmão. Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi um dos homens que mais se deu para o Evangelho, que mais se entregou, que largou tudo, entregou a sua vida, e hoje nós estudamos a vontade de Deus através do instrumento de Deus chamado apóstolo Paulo. Mas aqui ele está dizendo, não que já tenha alcançado. Ele não estava falando que tinha dúvida da sua salvação, mas ele estava falando da necessidade de permanecer. Porque quando o homem está cheio de si, ele acaba deixando o caminho da verdade e começando a se enveredar por outro caminho que não é o de Deus e continua achando que está salvo. Então o apóstolo está dizendo, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Ele nunca se achou perfeito o suficiente para dizer, não sou salvo porque salvo pela graça. Não. Ele sabia, tinha a convicção que o homem é salvo pela graça. Mas ele via a necessidade de continuar. Prosseguir é continuar caminhando em direção ao alvo que quer alcançar. E o alvo não foi ele que escolheu, ele está dizendo, eu fui preso. Porque quem me deu esse alvo foi Cristo. Então eu prossigo para alcançar aquilo para que fui retido. Fui preso. O apóstolo Paulo aceitou as prisões do Evangelho. Ele aceitou os açoites. Aceitou perder tudo para que ganhasse mais. Mas mesmo assim, ele disse, ele não tinha um excesso de confiança para dizer, não, eu já sou salvo, eu não preciso disso, não preciso daquilo. Mas ele estava nos ensinando que é pela misericórdia que nós damos cada passo, um após o outro. Porque ele reconheceu, eu não sou perfeito. Então ele estava dizendo que precisava de Cristo para todos os dias dizer sim para Jesus e viver mais um dia com Cristo. Então seja como o apóstolo Paulo, tenha essa convicção. Não seja tão confiante ao ponto de relaxar e achar que é salvo. Porque pela graça sois salvo, graça é favor imerecido. Mas isso não quer dizer que podemos relaxar. Ele está dizendo, eu prossigo. Todo dia eu continuo. Todo dia eu peço a misericórdia de Deus para me continuar e permanecer. Porque o alvo ainda está lá na frente. E eu preciso chegar nesse alvo. Era isso que ele estava dizendo. E porque não sou perfeito, preciso aceitar a condição que Cristo me ofereceu. E ele está falando de preso porque ele foi preso algumas vezes. Mas permaneceu até o fim. E assim a gente entende o que significa o Evangelho. O que significa ser um escolhido por Jesus. É para sofrer. É para pagar o preço por Cristo. É para viver aqui de passagem. É para viver aqui sem se interessar mais para juntar tesouro na terra do que olhar para o alvo e seguir em direção a ele. Então o Evangelho de Cristo é isso. É a salvação. É olhar para o alvo que está lá na frente nos esperando. O nosso alvo é Deus. Deus está de braços abertos esperando que Ele seja o nosso alvo. Ele seja o nosso ponto de chegada. E é só por Cristo que nós podemos chegar lá. Pois o próprio Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus lhe abençoe essa manhã em nome de Jesus. Amado Deus, eu te agradeço
por ter enviado Jesus, Senhor Deus, que pagou tão alto preço por nós. E eu te peço, Senhor Deus, que nos dê cada dia mais convicção do verdadeiro significado dessa entrega do Teu Filho amado por nós. Que nós não venhamos, Senhor Deus, a relaxar e achar que somos perfeitos o suficiente para viver do jeito que quer, viver a nossa vontade. Mas abençoa, Senhor Deus, as famílias. Eu sempre vou te pedir, Senhor Deus, pelos governadores, pelos governantes do mundo, para que a honra e a glória, Senhor Deus, seja reconhecida e dada a Ti. Eu te peço as bênçãos, Senhor Deus, sobre todas as famílias, no nome de Jesus. Assim eu te agradeço. Amém.